Funcionando? Então vai. Agora vai sair tudo lá, né? Bom, eu sempre faço uma vivência, né? Um relaxamento para a gente entrar no clima, né? Então eu vou pedindo a vocês que fechem os olhos. E a vivência de hoje que eu vou fazer, ela está muito ligada à frase sempre tem saída. Quando você tiver uma grande dúvida ou uma questão para resolver, procure um lugar na natureza. Se você não tiver esse lugar na natureza, feche os olhos e mentalize um lugar. Hoje, a minha sugestão é uma caminhada pelas ruas, onde você encontra uma árvore enorme, bem grande, florida, e suas flores são na cor rosa. Vá criando isso na sua mente. A cor do amor. O amor é forte como o vermelho. Mas quando verdadeiro, ele tem a leveza da cor rosa. Assim, você vai esvaziando a sua mente, visualizando apenas aquela árvore que você encontrou no seu caminho. E procure não pensar em nada, apenas observe a natureza, a beleza das flores. Deixe que a sua alma caminhe por entre, voe como os pássaros por entre as flores. Deixe a alma viajar no vazio da sua mente e crie palavras que simbolizem a beleza daquela árvore. Observe no seu corpo as sensações que palavras referentes a essa beleza da natureza cria em você. Por exemplo, sinta em você a segurança que o tronco dessa árvore dá aos galhos floridos. A firmeza, com que firmeza ela segura lá no alto aqueles galhos carregados de flores. Vai imaginando que o seu corpo tem um tronco, que é a estrutura que é a sua estrutura, que sustenta você de pé, que é a sua coluna. Uma coluna a nossa coluna, para que ela esteja bem, é preciso que a gente esteja bem estruturado na vida. Que tenhamos a dinâmica de segurança. Segurança quando surgem as adversidades. Você tem estrutura para resolver as adversidades? Vá fazendo a autoanálise. Como é que você se estrutura diante das adversidades da vida? Se você não tem, você desestrutura a sua coluna. Existem relações entre emoções e corpo físico. Volte o seu pensamento para aquela árvore e vá analisando quantas tempestades ela enfrentou, quantos desafios precisou superar para chegar onde chegou. E assim, vá buscando força nela,
vá se estruturando, se fortalecendo nessa visão da árvore. E ainda com esta visão em sua mente, de uma grande árvore, totalmente carregada de flores, vá repousando a sua mente nisso. E vá respirando profundamente, para que possamos agora mudar um pouquinho o foco, porque vamos fazer agora a prece. Reverenciamos neste momento o Senhor da vida, reconhecendo a sua supremacia. Somos gratos por tudo que temos, por tudo que somos. Mas somos também infinitamente gratos a Jesus, que vela por nós nessa grande escola que é a Terra. Que as nossas atitudes sejam coerentes com os seus ensinamentos, para que possamos merecer a presença dele na nossa vida. Mais uma vez, agradecemos pelos mensageiros que coloca à nossa disposição, pela luz que nos envolve com o amor do Cristo, guiando as nossas estradas da vida. Somos muito gratos, Senhor, a tudo que temos, a tudo que somos. Que assim seja. Ficou ótimo aqui a TV, viu, Ednilson? Ficou. Até agora não entrou. Até agora não entrou. Bom, porque a palestra hoje é as mortes coletivas, né? Então eu pus algumas questões para a gente pensar um pouco. Por que ocorrem tragédias coletivas? É uma das perguntas. De tempos em tempos ocorrem grandes tragédias. E por que acontece esse tipo de coisa? Como a justiça divina pode ser percebida nessas situações? Imagina a gente passando uma tragédia, naquele momento a gente não enxerga Deus ali. O desespero nos leva a pensar, por que isso nesse momento? Por que comigo? Por que com essas pessoas? Por que aqui? Então, perceber Deus nessas situações não é muito fácil. Por que algumas pessoas escapam? Fatalidade? Destino? Azar? No Espiritismo essas palavras não cabem. Nós não aceitamos a fatalidade, não aceitamos a predestinação. Tem pessoas que falam, mas eu nasci para isso, para fazer isso, então eu estou predestinado a passar por isso até o fim da minha vida. Não. Você pode ter nascido com aquele comprometimento, mas se você fez tudo direitinho e se você melhorou muito, superou as suas dificuldades, as dificuldades que você trouxe, você vai se livrando daquilo. Tem a história daquele rapaz, daquele homem, que ele era um carrasco, né? E ele queria nascer perdendo o pescoço, né? Viver aqui e morrer decapitado.
porque ele achou que assim ele ia se libertar da culpa. E ele veio, ele queria vir, eles deixaram, né? Chegou aqui, ele viveu, viveu, viveu. Quando ele morreu, ele retornou à espiritualidade, perdeu só o dedinho. E daí ele ficou muito bravo. Ele falou: como assim? Eu perdi só o dedinho? Vou ter que voltar lá? Não, você fez muita coisa pelo semelhante. Você mudou muito do que você era, você hoje é outra pessoa. Então ele só precisou perder o dedinho, ele diminuiu aquilo. Então fatalidade, destino, azar, isso não existe. São palavras que não combinam com a doutrina espírita. Sempre há relatos de pessoas que queriam estar ali naquele lugar onde aconteceu a tragédia, mas não deu certo de chegar lá. Por outro lado, existem registros de pessoas que estavam lá e não pereceram. Então, tipo, por exemplo, uma pessoa que tem uma viagem marcada de avião e na hora H perdeu o voo e o avião cai. Ela não estava naquele grupo. E aquela que estava lá, o avião caiu e ela sobreviveu. Foi a única sobrevivente. Ela tinha que passar um sustinho lá qualquer, mas não era o momento dela de morte. Então, tudo tem uma razão de ser na vida da gente. As coisas não acontecem por acaso. A vida não é um acaso. Então, como se explicam esses casos? A resposta está no resgate coletivo. Está chovendo? O resgate coletivo envolve correção de rumo de um grupo de espíritos. Bom, aqueles espíritos vai ter um tsunami lá. E de repente morre um monte de gente, outros não morrem, né? Mas morrem grupos de pessoas. Como foi promovido aquilo? Todos eles nasceram já lá? Não. A espiritualidade faz todo esse trabalho. A espiritualidade vai inspirando as pessoas aos lugares onde elas têm esses casos coletivos, né, onde morre a coletividade, aonde elas têm que estar e em que momento elas têm que estar. Então, de repente, deu um estalo assim, vou para, sei lá, para a Suíça, a gente estava falando, né? Vou para a Suíça. E era ali que eu tinha que estar para me resgatar alguma coisa. Agora, se ela viveu num tempo, resgate a gente sabe que é causa e efeito, não é isso? Mas se ela viveu num tempo em que nem avião tinha, vamos supor, no passado, ela tinha algum resgate com essa morte na queda de um avião? O que vocês acham? Vocês acham que sim? Veja bem, os resgates não se dão pelo processo de como a coisa aconteceu. Que instrumento foi usado para aquilo acontecer lá no passado? O resgate tem a ver com a emoção que eu criei e que eu fiz criar nas pessoas. Então, uma pessoa que criou emoções de muito medo, de aflição, vou morrer aqui, tanto faz ela ser num tsunami, num avião, seja onde for. A espiritualidade vai acontecer qualquer coisa lá, vai lá, esse grupo, vou por lá. Entendeu? É a emoção que a gente faz as pessoas passarem que é o polo de sintonia, de atração. Então, aquela emoção é que vai atrair pessoas que são sensíveis a esse tipo de emoção e que morreram lá, com tudo que ela fez que ninguém sabe o que é. Então, não é necessário que lá tivesse um avião para isso acontecer. Quem nos explica bem isso é um homem já desencarnado, viveu na época de Kardec, chamado Leon Denis. Quem que é Leon Denis? Leon Denis foi um pensador estudioso do espiritismo que, na época do Kardec, ele se ligou a cientistas da época para pesquisa,
para comprovar certos fatos que precisavam ser comprovados, senão as pessoas não tinham como acreditar naquilo. Então, ele se aliou a Gabriel Delaine, a Camille Flammarion. Camille Flammarion acho que é bem conhecido para quem conhece a história do Kardec, porque ele fez o discurso no enterro do Kardec. Ele era muito amigo do Kardec e era um cientista. Kardec fazia muitas consultas, né, muitas pesquisas através dele. Então, esse Leon Denis, ele fala assim, no livro Depois da Morte, ele diz: as existências interrompidas prematuramente por causa de acidente chegaram a seu termo previsto. São, em geral, complementares de existências anteriores, truncadas por causas de abusos ou excessos. Então, quando ele fala chegaram ao tempo previsto, significa que era naquele momento que estava se cumprindo. Quando a gente fala em sintonia, nós somos ímãs. Então, nós vamos puxando para nós aquilo que eu emiti. Eu jogo algo que vai voltar aqui para mim. Então, até isso chegar, vem vindo, vem vindo. Quando isso se aproxima é que vai acontecer. Então, essas pessoas são colocadas nesses lugares na hora certa, na hora em que vai acontecer. Não é o acaso, nunca é o acaso. O Espiritismo explica com muita coerência que cada um recebe conforme as suas obras. Todos nós estamos submetidos à lei de ação e reação, ou causa e efeito, como a gente queira. É a lei da evolução, do progresso. Se nós não passarmos por experiências, nós não aprendemos a lição. Então, a gente tem que passar pela experiência para aprender que não é bom, que não deve fazer. A gente tem que passar por outras experiências para falar, isso é bom e continuo fazendo. A gente aprende assim. A criança é assim. A criança, você deixa ela solta, ela vai fazer tudo que não pode, pequenininho. Porque ele está experimentando as coisas. Ele tem que pôr a mão, você fala, não pode pôr a mão, mas ele espera você se distrair, vai lá e põe. Não é assim, a criança? Eu já não tenho mais criança em casa, mas continua sendo assim. Somos seres em evolução. Nós viemos do átomo e vamos ao arcanjo. O que vocês entendem disso? Que nós viemos da simplicidade, da ignorância. Nós fomos criados de uma partícula ali. E ali nós fomos nos desenvolvendo. Nós fomos recebendo estímulos, fomos desenvolvendo sensações, fomos desenvolvendo instintos. Chegamos aqui e começamos a desenvolver a consciência. E a partir desse ponto, nós começamos a responder pelos nossos atos, que agora nós temos consciência. E quanto mais aprendemos, mais vamos responder. Porque enquanto você está fazendo na inocência, tudo passa, tudo é inocência. Mas quando você já sabe que não deve e faz, a cobrança é maior. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Então nós precisamos viver, diz ainda o Leon Denis, nós precisamos viver como espíritos imortais. Por quê? Nós começamos no átomo e vamos chegar no angelical, né? No anjo. Fala anjos no sentido de espírito puro, nós não vamos ter asinhas, nada disso. Mas viver como espíritos imortais, o que será que ele quer dizer com isso? Não? Nós viver como espíritos imortais, nós sabemos que somos imortais. A palavra eterno para nós não é correta. Por quê? Porque quando você fala eterno, não teve princípio nem fim. Isso é Deus. Para nós é Deus. Nós fomos criados e somos imortais, para a imortalidade. Então, ele fala, viver como imortais, espíritos imortais, pensar como imortal, porque nossos pensamentos se tornam atitude.
Viver como imortal é ter consciência de que nós precisamos estar atentos aos nossos atos, porque eles têm consequência. Então, se eu entendo que nós estamos progressivamente no caminho da evolução, se eu estanco numa maledicência, numa resistência, se eu sou resistente a uma mudança, eu fico ali estagnado, até eu conseguir mudar, até eu ser mais flexível a essas mudanças. Então, viver como espíritos imortais é saber que nessa escala evolutiva, quanto mais eu olhar para mim, perceber as minhas dificuldades e trabalhar, melhor. Perceber que eu reconhecer, aceitar, isso é se aceitar, é se perdoar. Porque quando eu reconheço que eu tenho uma dificuldade, uma limitação, não vamos dizer que é um defeito, não. Nós somos espíritos crianças, a gente vem errando. Mas quando eu percebo que aquela atitude é contrária às leis morais, às leis de Deus, eu já sei que aquilo eu tenho que tomar cuidado. Ah, mas eu já estou viciada naquilo. Eu tenho aquela atitude já há muitas encarnações. Pois é, você vai levar muitas para se livrar totalmente. Mas cada vez que você fala, ai, não posso, fiz isso, não posso, não podia, você vai diminuindo. Da outra vez você vai cair, mas já não vai ser tão forte. Você vai diminuindo aquele processo, você vai invertendo aquele processo. E ele fala pensar como imortal, porque nossos pensamentos se tornam atitude. Então, nós somos essências espirituais. Todos nós somos espíritos. Então, nós temos a nossa essência espiritual, vamos dizer que é aqui, né? Nossa essência espiritual, que vai, num campo energético, criar um campo de energia para impressionar as ondas e criar os pensamentos, impressionar ondas mentais. Então ele vai ter o seu campo mental, isso tudo em dimensões, ó, dimensão mais elevada, o espírito, numa dimensão menor, inferior, ele já vai ter o seu campo mental superior, seu campo mental inferior, consciente, subconsciente, subconsciente e inconsciente, né? Vai ter depois um corpo espiritual, que é o molde desse, que é o corpo nosso verdadeiro. É esse que nós levamos para o astral, porque quando desencarnamos ficamos com ele. Não é que levamos, temos ele. E este corpo transfere para o físico aquilo que o espírito quer. Ah, eu levei um susto. Sim, foi o espírito que levou, não foi o meu corpo físico, mas ele vai reagir aqui, no meu corpo físico. Ele quer que eu me movimente para lá. Ele quer, mas vai reagir aqui. Sou eu que vou movimentar o corpo físico. É meu corpo físico que tem que ir lá, mas é ele que está comandando. Então, quando você pensa como imortal, você evita os maus pensamentos. E é mais fácil do que evitar a atitude, porque a atitude é um repente. Já passou por tudo isso, já chegou aqui e rapidinho, né? O cérebro decodifica aquilo em ordem de comando muito rápido. Mas quando ainda está no padrão mental, você tem aquele pensamento, por exemplo, estou com muita raiva de alguém porque me fez isso, me fez aquilo, e aquilo está fechando uma raiva em você, né? Um sentimento. É ali, no pensamento, você vai falar, não, ela tem o direito de pensar, de querer do jeito que ela... A vida, o campo dela mental é dela, ela pensa, ela faz o que ela quiser dele. E eu não preciso deixar isso entrar em mim. Agora, se eu fico martelando aquilo no meu pensamento, martelando, eu estou puxando a energia dela para mim e estou jogando uma energia ruim para ela. Então, quando isso está no meu pensamento, é muito mais fácil de eu controlar. Mas é preciso que eu esteja atenta. Senão, se eu não estiver atenta, como que é? Né? Bom, então, nossos pensamentos se tornam atitude e, dependendo da reação das nossas ações, serão os resgates.
Quando tudo isso percorreu, chegou aqui e eu já tive uma ação aqui, eu vou responder por essa atitude. Eu vou resgatar isso. Assim como eu posso ter uma atitude boa e ter um retorno maravilhoso. Tudo tem uma volta, tudo tem um retorno. Eu li um livro de autoajuda que, se você está passando por alguma dificuldade, por uma tribulação, passe como. Esse livro fala isso, passe como um imortal, porque isso é só uma turbulência. Quando você está no avião que eles falam, olha, põe o cinto porque tem a turbulência, não passa? Então ele faz essa comparação. Pense como um imortal. Tenha uma atitude daquele ser que está seguro de que ele é imortal. Né? Não faz escândalo. Né? Porque se estiver morrendo, não adianta. Aliás, tem uma história muito engraçada do Chico no avião. Vocês já ouviram a história do Chico? O Chico, você já ouviu, Ednilson? O Chico, ele pega o avião e o avião dá uma pane lá, sei qualquer coisa, e todo mundo começou a gritar, ele começou também, né? Ele falou, tá todo mundo gritando, nós vamos morrer aqui, eu vou pelo menos vou gritar também. De repente ele vê o Emmanuel e fala assim, Chico, se você acha que vai morrer, morra com dignidade. Fica quieto, né? Não faz estardalhaço. Então, mas aí é assim, as coisas, se vocês olharem para trás, quantas coisas vocês já passaram até aqui? Foi uma turbulência, não é isso? Passou, já foi. Olha, eu, por experiência própria, posso dizer que passa e que é uma turbulência, que naquele momento é horrível, mas depois passa. A minha maior turbulência foi o que me levou ao Chico Xavier. Essa minha turbulência que me levou ao Chico Xavier, me levou ao Centro Espírita e hoje eu estou aqui. Pode ir, 1, 2 e 3. Então, vamos entender assim, é uma turbulência, vai passar. Eu vou conseguir. Ah, preciso resolver isso. Não, quanto mais eu tumultuar minha mente, menos eu consigo pensar. Então vamos deixar passar. Eu vou me acalmar e é uma turbulência, eu vou ver como é que eu resolvo isso. Desses fatores, destaca-se a evolução. A evolução nossa se destaca nesses fatores de resgate de turbulências. Porque nós tumultuamos lá atrás. A gente não foi grande coisa lá atrás, não. A gente tumultuou o ambiente lá. A gente prejudicou muita gente, a gente se prejudicou também. Então a gente, vamos como diz o Emmanuel, né, vamos levar isso, resolver isso com dignidade, pelo menos. Tem uma coisa muito interessante que eu gosto muito de ouvir de falar no Espiritismo, que é todo sofrimento tem data para acabar. Vocês concordam? Você está séria, concorda? Então, e é exatamente isso. A gente naquele momento está num desespero, né? Mas tem data para acabar, aquilo acaba. É um apertinho que a vida está dando para falar, ó, acorda, você fez muita coisa lá, precisa consertar. O Espiritismo nos ensina que para desfrutar do equilíbrio no plano espiritual e nas vidas futuras, né, é necessário que nos alicercemos, que nos alicerçar, cessar-se, peraí, vamos, fala aí, alicerce, alicerçar, estava tão fácil, né, e de repente enroscou. A nossa vida no equilíbrio, o nosso alicerce deve ser o equilíbrio. E para isso é preciso habilidade. Porque na hora que você está passando a tribulação, ela vai passar.
o sofrimento tem data para acabar, mas naquele momento o equilíbrio é difícil. E a gente precisa estar no nosso perfeito equilíbrio. O que é estar no perfeito equilíbrio? Nós temos como se fosse um fio. Não é um fio, mas nós temos um chakra aqui no topo da cabeça, que é o coronário. E nós temos chakras no resto do nosso corpo, temos um no final da coluna, temos o genésico, que nos liga à Terra, esse nos liga ao universo. Então a gente imagina, está chamando lá já? A gente imagina que este nos liga numa linha reta com as dimensões. E que essa linha reta vem por dentro de nós e nos finca na Terra. Porque nós somos seres holísticos, nós somos seres que estamos interagindo. Esses corpos todos, pode chamar. Esses corpos todos que nós temos, eles estão no astral. Eles interagem em dimensões diferentes do mundo físico. E esse interage no físico. Então nós temos que estar com os pés no chão, pensando muito bem na nossa vida aqui, para que a gente tire de letra aqui, para que a gente não se perca no meio do caminho, né, achando que a gente é só espírito. Não, nós somos espíritos encarnados no corpo físico. Então, com esse pensamento, você se fixa na vida resolvendo seus problemas, isso é equilíbrio, você está no eixo. E as minhas emoções que são do nível espiritual, eu também aprendo a lidar com elas. Não adianta no momento que eu passo uma aflição ou uma perda, eu me desesperar e afundar numa emoção lá que me leva lá no fundo do poço, emocionalmente falando. Não adianta, porque você vai ter que sair daquele fundo de poço. Ah, mas eu não vou sair nunca porque eu vou me matar. Não adianta, que você não morre, é ilusão, e não sabe que situação vai chegar lá. Um dia lá, eu estava trabalhando em Torrinha ainda, 20, 30 anos atrás. E eu sentia uma presença de um espírito. Eu percebi que, como eu sou formada em música, eu tenho muita ligação com música. E eu percebi que era um músico. Daí ele passa para mim que era Debussy e que ele pedia para que a gente fizesse no final do trabalho vibrações ligadas, que eu me ligasse a ele, que ele tinha um local, uma casa, onde ele ajudava as pessoas que tinham se suicidado. E eu perguntei, questionei, por que você é músico, né? Por que você se envolveu nisso? Ele falou, porque eu tive um problema na minha vida, ele traiu a mulher dele, né? E ela tentou suicídio. Só que ele nunca falou para mim, eu também esqueci, nunca fui procurar na internet, né? Porque tem tudo lá na internet, se ela morreu nisso aí, ou se ela se recuperou, mas ela tentou suicídio. E ele disse que ele nunca mais se perdoou por isso. Então, quando ele retornou à pátria espiritual, ele montou um local para acolher os suicidas. Então isso mostra também que não adianta, porque você chega lá num estado pior do que você saiu daqui. Então não tem jeito. Então o jeito é manter o equilíbrio, se alicerçar, agora acertei, no equilíbrio, e para isso é preciso habilidade. Por isso, as nossas atitudes têm que envolver sempre a espiritualidade. Nós temos que estar sempre envolvidos espiritualmente, buscando forças na espiritualidade. Estamos aqui cientes de que nós precisamos dar conta do recado aqui, zelar pelo que temos, inclusive pelo nosso corpo, mas que temos também uma ligação, que precisamos ter uma ligação espiritual. Pode chamar. E o que é ter espiritualidade? Quem está perdendo não perde porque ela está gravando, vocês depois vêm no YouTube. O que é ter espiritualidade? Espiritualidade pode ser entendida como um conjunto de crenças
que traz vitalidade. Então, espiritualidade é um conjunto de crenças. Nós somos cristãos. Os espiritualistas são cristãos. Qual é então a nossa crença? Cristo, Jesus. Não é? Nós acreditamos nele. Então, se nós acreditamos nele, nós temos que estar sempre atentos nos ensinamentos que ele nos trouxe. Para isso ele veio aqui. Seguir seus exemplos, ler e guardar em nós as palavras que ele disse. São palavras que vão nos ajudar emocionalmente. Ele é o psicólogo dos psicólogos, o médico dos médicos, ele tem todas as ciências, por isso ele está onde ele está. Então, nós ficarmos atentos às suas palavras. Então, se nós pensarmos que somos cristãos e que temos que seguir isso, a gente vai andar num paralelo com ele. Eu sou o caminho, ele não falou? Eu sou o caminho, então vamos seguir o caminho dele. Seguir o caminho dele é desenvolver potenciais em nós que estão adormecidos, esperando que a gente regue, trate dessas sementes para que elas desabrochem, para que elas venham dar frutos, né? Venham a crescer. Os caminhos de Jesus são caminhos de valores morais, valores éticos, os verdadeiros valores. Ele disse, eu sou o caminho à verdade. Por quê? Porque a humanidade, até hoje ainda, a gente vive muito ligado a falsos valores. Minha casa é valiosa, meu carro é valioso, não sei o que é valioso. Que bom que você pode ter, desfruta. Mas entenda que isso vai ficar aqui. Os valores que Jesus ensinou, ninguém pode roubar. O tempo não consome. Alguém quer falar alguma coisa? Pode, hein? Se ainda estamos sujeitos a resgates, principalmente estamos falando dos coletivos, mas também os individuais, é porque nos faltam valores. Semana que vem eu vou pôr uma pessoa para fazer isso, tá? Para você ficar em paz. Porque nos faltam valores, e são eles que vão promover em nossa vida alegria, equilíbrio e paz. Pode. 10, 11, 12. Seguindo o caminho exemplificado pelo nosso mestre peregrino, Jesus, é que vamos depurando, pouco a pouco, a nossa alma, percebendo valores que desconhecíamos, mas que com toda certeza nos levarão aos píncaros da evolução. Então, o caminho nosso é buscar valores. Esses potenciais que estão querendo vir à tona, abrir, desabrochar, são valores que nós vamos desenvolvendo. Então, os espíritos nos dizem que a responsabilidade cristã está na edificação do amor e que é o único meio para chegarmos à perfeição. Nos faltam valores, muitos. Será que faltam muitos ou poucos valores? Vamos conferir? Princípios morais, eu pus alguns aqui. Princípios morais éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Honestidade. Todo mundo está falando, eu sou honesto. Não tá? Porque está todo mundo aqui com um jeito de honesto. Mas será que eu sou honesta comigo? Quantas vezes eu falei para mim, amanhã eu começo meu regime? E não comecei. Não sou tão honesta assim, não é? Bom, respeito. Será que eu me dou ao respeito? Eu me respeito? Aí cada um faz sua análise. Desrespeitar é você não perceber os seus valores
se jogar lá no menos, e hoje é tão comum as pessoas vão lá para o menos e ficam lá, tem valores e não deixam vir à tona, porque entenderam que não tem valores. Todos nós temos valores. Eu estou citando alguns aqui para a gente reforçar, mas existem em cada um de nós valores. Senão a gente estava perdido por aí, fazendo coisas erradas, né? Vamos lá. Responsabilidade. Habilidade de dar respostas para situações. Esse pega muito a gente. A gente não tem essa habilidade ainda. A maioria. A gente enrosca em alguma situação. Tolerância. Nossa, esse aí então eu tô assim. Acho que eu tenho que ter 3 encarnações e ainda não vou conseguir. Minha tolerância é quase zero. Mas, e desde pequena, não consegui superar isso. Mas agora estou melhor, mas de pequena eu era bem intolerante. Bem enjoada, por sinal. Empatia, senso de justiça, educação, solidariedade, ética, cooperação, lealdade. Olha quantas coisas a gente tem para desenvolver, porque todos esses que eu pus aqui, se a gente for analisar, a gente tem alguma coisa disso aqui faltando ainda em nós. Esses valores, acho que terminou, né? Ela já foi lá. Esses valores nos levam a outros muito mais significativos, que são, esses valores nos levam à caridade, à resignação e à mansuetude. Jesus disse assim: bem-aventurados os mansos. Então, esses valores que eu falei vão nos levar à mansuetude. Nós vamos realmente ser caridosos quando nós desenvolvermos aqueles valores, quando nós começarmos a ser caridosos conosco. Começa aqui. Então, todos juntos, todos esses valores nos levarão ao amor. Não esse amor que a gente conhece aqui, né? Um amor diferente, um amor que suporta tudo, que supera tudo. Que a gente não suporta muita coisa, não supera muita coisa ainda. Então a gente ainda está distante desse amor. E ele fala: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Essa bem-aventurança me remete, quando eu estava preparando isso, eu lendo isso, eu fiquei pensando, eu falei, isso me leva a pensar no altruísmo, que é também uma virtude. É a virtude do pacificador. É você se preocupar com o outro. O altruísta, ele se preocupa com o outro. Ele procura pacificar aquele lá, tirar dele a aflição, ajudar, orientar de alguma forma que ele não se aflija tanto. Ele é um pacificador. O pacificador, ele promove paz, ele age sem violência. A palavra altruísta a origem dela é do latim, e vocês sabem o que ela significa, essa palavra que vem do latim? Amor para com os outros. Isso é altruísmo. Daí eu li assim numa revista espírita, bem grande assim, estava escrito: não existe amor sem a presença do próximo. Lógico, se você fosse sozinho no mundo, você não ia desenvolver nenhum valor. Não precisava, não é? E daí você não ia crescer como espírito. Porque é o confronto meu com vocês, as diferenças, é que nos fazem pensar, raciocinar sobre essas diferenças e ver como que eu estou, como que você está. E a gente vai melhorando nesse processo. O meu atrito com o outro também me faz crescer. De uma forma ruim, porque foi um atrito, mas foi a forma que eu consegui, ainda na minha ignorância, atritar com ele. Mas aquele atrito vai ter uma consequência. E aquela consequência
é a causa e efeito. Vai ter um retorno para mim aquilo. Vai chegar um momento que eu vou agir de uma forma diferente. Então, a gente tem que. Nós dependemos para a evolução do outro, senão não tinha evolução. A construção da paz verdadeira é animada pelo amor. E o maior desafio de todos nós é justamente o amor. O amor está muito bom enquanto tudo é flores. Mas de repente aquele vaso quebrou, né? Caiu no chão e agora a gente tem que fazer a limpeza, tem que fazer serviço, tem que trabalhar, tem que não sei o quê. A gente já perde a paciência, já não é desse jeito que eu quis, você não viu que você fez tudo errado. E aí por aí vai, né? Assim. Então a gente tem ainda um amor pequenininho. Aquele amor que fala, não é do meu jeito, aquela é a porta, vai embora, né? Daí você manda embora. E aí, tinha amor ali? Né? Não tinha amor, porque se acabou tão fácil, só porque não fez do meu jeito, não era como eu queria, né? Então não tinha amor. Um homem chamado Lins de Vasconcelos, ele dizia que o espiritismo e a educação são partes essenciais de um mesmo todo na sementeira do amor. Então, no amor entra a educação, o respeito, né, que ele coloca, e o Espiritismo nos ajuda muito, porque ele vai mostrando que são esses contrastes que a gente traz um com o outro que vai fazer os dois crescerem. É esse contraste entre nós todos aqui que nos faz crescer. Aquilo que o outro faz que me irrita, possivelmente, digo quase que com certeza, tem um reflexo em mim. Porque se não tivesse um reflexo, eu não prestava atenção naquilo. Né? Então a gente tem bastante tempo ainda para trabalhar esse amor. E para encerrar aqui, depois vou ler no livrinho, através dos pacificadores, a vida se agiganta molécula a molécula, em clima de harmonia, em paciente e incessante movimentação. Vida é movimento. E movimento é aprendizado, porque você vai se movimentando, você vai encontrar uma pedrinha ali, vai ter que tirar, vai encontrar. Enfim, você vai encontrando coisas no caminho que vão ajudando você nesse processo de evolução. Alguém quer perguntar alguma coisa até aí? Vou só encerrar com um trechinho aqui que eu peguei do livro. Esse livro, O Código do Monte, ele fala assim: o pacificador não é unicamente um missionário em tarefa especial no planeta. Não é alguém diferente dos outros, nem com virtudes especiais, nem privilégios, nem status evolutivo diferenciado. Excepcionalmente, nascem na Terra seres iluminados com tarefas especiais para nos auxiliar em nossa evolução. Então a gente vai entendendo que quando você encontra um pacificador no teu caminho, tem a mãozinha da espiritualidade. Está na hora de você melhorar, que você ainda está meio arredio nisso. Então vamos pôr na sua frente um pacificador para ele te acalmar um pouco e te ajudar nesse processo. Daí ele fala assim: é a pessoa de boa vontade que promove o bem-estar nos ambientes por onde circula. Esse é o pacificador. Daí mais para frente ele fala assim: o pacificador inicialmente pacifica-se, antes ele se pacifica. Porque se a gente não treinar os valores na gente, como é que a gente vai fazer com os outros? Se eu não for caridoso comigo, benevolente comigo, como é que eu vou ser com o outro se eu não treinei em mim? Se eu não tenho esse sentimento aguçado já em mim, já crescendo em mim.
Através da autoeducação, o indivíduo naturalmente torna-se um exemplo para os outros. E ele vai nos ensinando lições lindas, ele traz aqui. E ele vai encerrar assim, quer ver? A paciência estimula a coragem que se esforça para colimar, os resultados. Essa coragem é fruto de conhecimento das leis de que propiciam a insuficiência. Eu preciso operar a catarata, eu estou com dificuldade de ler. Eu já operei uma, tem que operar outra agora. Então, essa coragem é fruto de conhecimento das leis que propiciam a insistência no programa do altruísmo. Então, o altruísta, né, voltando a falar nele, é aquele que está sempre atento no semelhante. Mas se ele está atento no semelhante, ele já aprendeu a estar atento nele também. Ele começou nele. E nós vamos encerrando assim nossa conversa dessa noite. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer tecer um comentário? Não? Quer comentar, Edilson? Não? Não? Lá você comentava, aqui você nunca comenta? O seu Milton, se a gente der corda, ele faz outra palestra. Eu adoro o seu Milton. Eles vinham hoje, mas esfriou muito. Acho que a Sueli ligou para mim e falou: vou levar meu pai e minha mãe, que eles querem ir de novo. Mas esfriou bastante, eles têm muita idade, né? Tá bom, então nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus por estarmos aqui nessa casa, pela oportunidade de estarmos estudando sempre os ensinamentos que Jesus nos deixou e rogando a Ele que derrame seus fluidos amorosos por toda a terra, que esses fluidos possam envolver os idosos nos asilos, as crianças nos orfanatos, aqueles que estão desviados, que se desviaram do caminho do bem e estão nas prisões, que eles tenham a reflexão, que as bênçãos de Jesus, a sua luz, também recaia sobre os lares desajustados. E que também possamos nos sentir, nesse momento, envolvidos na sua paz, na sua harmonia, e pedindo a Ele que abençoe sempre esta casa, para que ela cresça, para que ela atinja os objetivos dela. Que a tua paz, Senhor, esteja com todos nós. Que assim seja. E assim a gente, mais uma noite, eu vou colocar, se a gente já está. O pessoal não quer embora, eu vou fazer palestra. Apesar do friozinho.